para a interpretação multimodal de significação. Os autores são Matheus Pedroso Oliveira e Maria Angélica Laurete Carneiro. Então, a fala para vocês agora. Olá, eu vou colocar a apresentação aqui, aí você fala se está aparecendo certinho aí, tá? Tá bom. Sim, está aparecendo. Tá? Vou colocar no modo apresentação. Apareceu certinho? Sim. Sim. É bom confirmar, né? Porque online a gente nunca sabe. Tá bom, então o tema da nossa pesquisa é esse: o meme como artefato comunicativo e as competências para a interpretação multimodal da significação. Então, a professora Maria Angélica, ela me ajudou muito também nessa pesquisa, e a gente foi desenvolvendo ela. E aí eu vou fazer um breve resumo do conteúdo dessa pesquisa. Então, quando a gente fala sobre o meme, já é uma coisa muito forte no momento que a gente está vivendo agora, por ser uma coisa pertencente à era digital. E a gente sabe que a era digital, ela trouxe para nós muitas transformações, e a linguagem, ela não escapa disso. A linguagem sendo viva, ela é muito suscetível a essas transformações. Então, ela tem se tornado cada vez mais multimodal, cada vez mais dinâmica, mais flexível, e com isso se desenvolveram competências multiletradas, analíticas e competências críticas. E aí, falando um pouquinho sobre o termo meme, a origem dele, o Richard Dawkins, ele diz que é relativo à capacidade dos genes de se replicar e de reproduzir em uma seleção natural. Eu peguei esse trechinho da pesquisa do Cândido e Gomes, onde eles falam que o termo meme, ele tem origem grega e ele expressa tudo que pode ser imitado. E isso pode ser relacionado ao fato de que os genes, eles se replicam e transmitem informações sobre aspectos genéticos do ser humano. Então, esse termo é pertencente ao campo da biologia, foi aplicado ao que hoje a gente conhece nas redes como os memes. Então, um dos objetivos da pesquisa é analisar as propriedades do gênero meme e identificar os elementos multissemióticos e os fenômenos que o transformam na sociedade. E também a integração das teorias da multimodalidade e multiletramento e da semiótica social junto à gramática do design visual. Eu coloquei aí um dos memes que eu uso como exemplo de uma dessas teorias na pesquisa, que é o Javert in Your Eyes, que é um meme retirado do filme Os Miseráveis. A gente vai fazer uma aplicação depois com uma dessas teorias, usando esse meme como exemplo. E também é importante apresentar as propriedades constitutivas e os fenômenos que estão envolvidos, tanto na produção quanto na recepção do gênero meme. E de quais são os fenômenos de quem está produzindo esse tipo de material e de quem está recebendo esse material. E o que a multimodalidade dos produtos de comunicação no ciberespaço, ela exige dos usuários, nesses dois processos, tanto na produção quanto na recepção. E aí que a gente entra nos fenômenos multimodalidade e multiletramento no ciberespaço. Então, como já foi dito, a linguagem ela acaba se tornando um reflexo das transformações da sociedade. E a era digital, ela traz práticas que vivem em constantes transformações. E o meme, que é o tema desse estudo, e também outras manifestações, como um tweet, um GIF, uma publicação que você compartilha numa rede social, eles são exemplos resultantes de uma dinamicidade convergente dessas modalidades textuais para o ambiente virtual. A Rojo, em 2010, ela já dizia que não basta a leitura do texto verbal escrito. Existe a necessidade de colocá-lo em relação com um conjunto de signos e de outras modalidades da linguagem. Isso ela disse em 2010. Quantas transformações nós já não tivemos desde então, e ainda mais agora, nesse formato digital que a gente meio que foi trazido diretamente por causa da pandemia. E aí eu fiz um breve resumo das ferramentas de análise. Algumas eu já conhecia,
através da minha graduação, outras durante a pesquisa eu fui conhecendo melhor. E aí eu montei uma tabela com uma síntese do objetivo dessas ferramentas de análise dentro da pesquisa. Por exemplo, a multimodalidade, o objetivo dela é levar em conta todas as transformações do meio em que se inserem e a variedade dos modos de comunicação existentes. Então, ela contribui muito para essa pesquisa. O multiletramento é a prática pedagógica e ele mostra como que ela precisa incorporar esses novos modos combinados, diferente do letramento tradicional, a vivência de um multiletramento. Eu coloquei também à frente de cada síntese do objetivo dessas ferramentas, os teóricos delas também, que eu cito muito na pesquisa. A semiótica social, ela diz que, ao escolher uma representação, nós podemos dizer que o autor de um meme, ele faz com referência ao que, no seu entendimento, pode ser considerado a melhor forma naquele contexto e naquela cultura. A gramática do design visual também é uma ótima ferramenta. Ela representa uma forma de analisar imagens partindo do princípio de que as imagens, elas são estruturas sintáticas e são passíveis de análise. Isso de acordo com Halliday. E aí, os letramentos multissemióticos, a última ferramenta. E ele conclui que, por um lado, nós temos a versatilidade dos multiletramentos, com diversas modalidades textuais, que a educação linguística precisa levar em conta. E, por outro, nós temos as multissemioses, que tratam da linguagem num aspecto social, ou seria a combinação desses dois lados. E aí, alguns dos exemplos que são citados na pesquisa. Uma coisa que é discutida é o papel do contexto. Existem alguns memes que exigem esse contexto. Tem certas situações em que é realmente necessário o contexto para a interpretação, e tem outros que, pela forma que o meme está sendo apresentado, você já consegue entender mesmo sem ter todo aquele contexto. Esse meme mesmo, ele tem um trechinho do filme A Procura da Felicidade, que é um filme lançado em 2006. E o meme foi produzido depois, então muita gente já teve tempo de ver esse filme. Então, quando a pessoa lê lá, eu finalmente tomo vergonha na cara e paro para beber água, e os meus rins falam que essa pequena parte da minha vida se chama felicidade, isso remonta a pessoa ao trecho do filme onde ele finalmente consegue o que ele precisa. Mas também, nesse meme específico, a pessoa não precisa necessariamente ter assistido o filme, ela já entende pelo contexto, pela análise visual do meme, mas a gente tem que lembrar que o contexto ele é importante em muitos dos memes. Alguns dos elementos da gramática do design visual, que a gente chama de GDV, eles podem ser aplicados também na análise de memes. Eu coloquei alguns dos conceitos nesse meme para a gente ter uma ideia de como que eles podem ser aplicados. Por exemplo, de acordo com a GDV, esse meme ele pode ser considerado abstrato, porque ele carrega nele apenas o essencial para sua representação. Ele não se preocupa em ser muito detalhista quanto ao que ele quer mostrar. Ele é simples, mas ele já entrega o que a pessoa que criou esse meme quis. A GDV também vai dizer que esse meme ele pertence ao plano tecnológico, por causa dos elementos visuais que a gente encontra nele, e ele acaba por criar no leitor uma realidade virtual dentro da atmosfera humorística. Outra parte interessante também da pesquisa são os nichos e a autorreplicação. São duas coisas que a gente pode observar que acontecem nos memes. Quando falamos em nichos, alguns memes eles são específicos para algum grupo de pessoas. Esse primeiro que eu coloquei tem uma imagem e um texto que aparentemente não tem relação nenhuma entre eles. É uma imagem de um cimento que não secou e um texto em português, ver homem também livre escola. Aparentemente não tem sentido nenhum. Mas para as pessoas que estão acostumadas com esse tipo de meme e que entendem da língua inglesa, se você traduzir essas palavras para o inglês, fica see man to free school. Se você repetir algumas vezes alto, vai parecer que você está falando cimento fresco. Então esse é pertencente a um nicho específico de pessoas que estão aprendendo ou que entendem da língua inglesa. E agora, a questão da autorreplicação, eu coloquei como exemplo aquele meme que a gente citou no começo, do Javert, do filme Os Miseráveis. Criou-se um movimento na internet, embora a autorreplicação aconteça na maioria dos memes, esse em específico recebeu um movimento
próprio, onde as pessoas colocavam esse mesmo personagem em diferentes contextos, em diferentes situações, em filmes diferentes. A gente pode ver até no reflexo da água, dessa imagem que está no slide. E, por fim, os usos formativos, que é a parte que, nesse momento, está em desenvolvimento na minha pesquisa, que é como a gente consegue adaptar esse conteúdo na formação dos alunos em algo mais prático, algo que eles precisam aprender. Eu peguei aqui como exemplo a aula da professora Beatriz Sintra, que é uma das alunas que está cursando letras comigo também. Ela estava preparando uma aula sobre os tipos de sujeito na língua portuguesa, e ela conseguiu usar ali alguns memes para indicar esses tipos de sujeitos, o simples, o composto, o curto, o determinado, e ela relatou que foi muito proveitoso isso, os alunos conseguiram memorizar muito bem os tipos de sujeito, devido a eles já terem um conhecimento de alguns desses memes, eles entenderem a relação do meme com o que a professora fez com o tipo de sujeito. Então, ele tem essa vantagem aí de poder ter esse uso formativo também, e os professores eles podem se apropriar disso. Então, como conclusão, o meme ele é um fenômeno cultural e ele é uma forma de o usuário entender o mundo, ressignificar as informações que interpreta e replicá-las em novas cadeias e sentidos. A gente viu que ele possui potenciais formativos do indivíduo e que ele tem práticas de ensino-aprendizagem. A gente pode desenvolver práticas de ensino-aprendizagem que desenvolvam nos estudantes as competências para se tornarem criadores de significações. Ao criar o meme e ao interpretar o meme, se cria essas significações e os alunos também conseguem interpretar essas significações. E aí, dá para se concluir que, da perspectiva dos princípios do multiletramento, que norteiam esse trabalho e que aparecem focados no potencial formativo para desenvolver as competências exigidas dos indivíduos, para atuarem de forma plena na sociedade. E essa discussão ela poderá ser ampliada para os contextos de ensino. A bibliografia, um pequeno trecho da bibliografia, ela é um pouco mais extensa no trabalho por escrito, e eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Parabéns, Matheus. Eu vou deixar agora para os colegas aí, ver se ele tem alguma questão para você. E se a professora Maria Angélica Lauretti também quer acrescentar alguma coisa. Eu posso falar rapidinho? Essa é uma pesquisa de TCC, trabalho de conclusão de curso, né? E o Matheus leu bastante, foi muito interessante, enriqueceu muito o trabalho dele teoricamente, né? Então, quero dar parabéns, foi uma parceria muito boa, né, Matheus? Eu agradeço a ajuda, ajudou muito também. Mais alguém quer fazer perguntas para o Matheus? Matheus, enquanto o pessoal pensa na questão, eu só queria enfatizar o seguinte: muito bem organizada a sua apresentação, parabéns. Espero que você continue estudando com fazendo pesquisa sobre meme. Eu acho que é muito interessante na perspectiva da comunicação e também disso que você trouxe do multiletramento, né? Você dá como sugestão o uso do meme como mais um recurso para ser utilizado em sala de aula, certo? Mas esse recurso, ele é mais para fixar conteúdo ou você vê alguma outra possibilidade além disso? Porque o exemplo que você trouxe foi para falar dos tipos de sujeito, né? Então, no caso, ele viria como um contraponto para ajudar a entender alguns conceitos. Você tem alguma outra ideia de como usar o meme? Então, eu acredito que ele pode ser usado tanto para esse exemplo que eu dei, para fixar conteúdo, quanto até no próprio desenvolvimento do conteúdo. De repente, uma atividade onde se exija que o aluno monte um meme aplicando aquele conteúdo. E também, quando eu tive aula de tecnologia foi no quarto semestre, eu tive aula de linguagem e tecnologia com a Maria Angélica, que me ajudou. E uma das atividades dela, quando ela foi explicar para a gente sobre o meme, na questão dessa linguagem e tecnologia, era a própria produção do meme.
Então, isso me ajudou muito também a entender o papel do meme nesses contextos que eu citei na minha pesquisa, e o que estava sendo utilizado ali também era o meme. Legal. Interessante. Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Bom, se vocês, se for possível, se vocês quiserem aparecer um pouquinho, a Daniela podia tirar uma foto para a gente aí, para a gente documentar a reunião da sala. E para terminar, eu queria dizer que, considerando os temas, né, que envolveram a questão do indígena, também a outra modalidade de jornalismo e, por fim, a do Matheus, que fala dos memes. Vocês percebem aí que são múltiplos formatos, né, que aparecem produzindo significados e que estão aí, que pode ser explorado tanto em pesquisa de uma área específica, como é o caso do jornalismo, como pode ser explorado na educação, como pode ser explorado na comunicação também.